a gente começou a fazer algumas coisas assim, eu e minha amiga junto, que minha amiga conhecia, ela era da estrada mesmo, ela fazia essas coisas, era super natural ela ir pra estrada, ficar ali no portão da casa dela mesmo. A minha amiga já tinha me levado em alguns lugares para fazer algumas coisas. Aí eu comecei a conhecer alguns lugares, e também que eu já ia com a minha mãe quando ela fazia programa, entendeu? E aí que eu falei, se a minha amiga tá fazendo, né, não tem opção também. Então aí a gente começou a ir junto pros lugares. A estrada é o local de anonimato, então as pessoas estão fora da sua cidade e elas se sentem, de certa forma, livres para se envolver numa situação onde ela não vai ser descoberta, ela não vai ser apontada, ela não tem conhecidos do lado. Muitas vezes o caminhoneiro que faz a mesma rota durante meses ou anos, ele é a pessoa que menos quer se envolver com isso, porque ele é conhecido naquele posto de gasolina, ele é conhecido naquela comunidade onde ele para. E o desconhecido é que tem vantagens desse mercado sexual, só que eles são de difícil acesso. A gente não consegue acessar esses clientes que são dos carros de passeio, passageiros, que se aproveitam do mesmo esquema que serve a todos de uma forma igual, só que eles são mais invisíveis. As meninas não estão na estrada ali se oferecendo. Há polos, há focos onde isso ocorre. Quando eu estava no governo, em Brasília, nós fizemos, com a Polícia Rodoviária Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, nós tínhamos um mapa onde que estavam os nós, esses focos, da coordenação da venda de meninas. E nessa articulação estão os donos de restaurantes, estão os postos, estão os intermediários. A exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do Brasil tem sido um trabalho que a gente tem feito há muitos anos, né? É uma trajetória que já tem quase 20 anos de avaliação e conhecimento sobre o problema, mas o ponto fundamental foi a Pestraf começou a nos desafiar para isso, e a gente partiu para pesquisas específicas com os caminhoneiros, aqueles que estavam todos os dias nas estradas, que conhecem a realidade do dia a dia, que estão viajando o tempo todo, e através de um trabalho em parceria com a academia, com a universidade, a gente começou a ir para esses espaços nas rodovias brasileiras e buscar mais conhecimento sobre isso. E a ideia não era buscar um culpado, a ideia não era buscar a prevalência do problema, a ideia era compreender esse ambiente e esse sistema, né? Como é que ele é oferecido, como é que isso acontece, para que a gente pudesse pensar em o que a gente tem que fazer para resolver. Qual é a preocupação nossa, minha, como jornalista, de muita gente, a respeito do dia a dia de quem está na estrada, quando vê criança por aí na estrada, ponto de risco, sei lá. Cezinha, a preocupação qual é? Né? A preocupação de criança não é para estar na rua, criança está trabalhando ou estudando, não é para estar na rua. Na visão de vocês, na estrada, onde tem algum ponto de... tem criança, adolescente, não importa. Quem que você acha que está ali? É o caminhoneiro? Porque caminhoneiro no dia a dia tem família, como você falou agora há pouquinho aqui. Todo mundo tem família aqui. E eu tenho uma menina de 12 anos em casa, entendeu? Sua filha está saindo da infância e está entrando na adolescência. Então você, tipo assim, quando você vê no caso, para ser realista, é uma menor, certo? Então você vê um adolescente, uma menor, aí logo
Quem tem, sabe. Você pensa o quê? Na filha, né? A gente tava num restaurante e o cara tava muito bebido. Ele queria, porque queria levar a menina à força no carro. E ela não querendo ir. E ninguém, então, se metendo, porque pensava que era uma briga de casal. E na verdade... Mas era adolescente, assim? Ela aparentava ter uns 17 a 18. Ela não cheguei a questionar essa idade dela. O cara simpatizou por ela e queria levar ela. E ninguém interferia porque pensava que era briga de casal. Até então ela pedindo ajuda, que não conhecia ele, tava com medo, não sabia o que aconteceu. Aí eu fui pra cima. Aí o cara queria ainda brigar comigo, aí a gente ainda trocou uns empurrão. Aí ela saiu correndo pra dentro do restaurante, aí o dono do restaurante veio. Entendi. O cara maior e tudo, muito bruto. Aí o cara disse que ou ele ia embora de lá e chamava a polícia. Eu não vou dizer que eu nunca fiz, que eu já me envolvi assim com mulheres na estrada, né? Mas é como se diz, cada dia que você vai passando, você vai aprendendo e vai vendo que aquilo ali que você está fazendo é errado. Hoje, eu aconselho que quem tiver oportunidade para estudar, estude. A maioria na infância faz o quê? Brinca. Você brinca, depois estuda. Eu nunca tive relação com meu pai nenhuma, sabe? Eu também não conheci. E meu tio que realmente cuidava da gente, porque minha mãe era mais... O negócio dela era droga mesmo. Mesmo eles bebendo, roubando, eles que cuidavam de nós 4 naquela época. Sexta, segunda era o dia que ela mais me batia, que era o dia que ela mais consumia droga e bebia. Ela falava, você não tem coragem de sair dessa casa. Eu disse pra ela, eu tenho. A última vez que ela me bateu, ela chutou assim minha cara inteira. E eu saí sangrando, era à noite ainda, era umas 3, 4 da manhã. Eu já tava acho que com 11 anos. Eu já tenho certeza que eu não vou voltar, porque eu já comecei de idas e voltas que eu ficava na rua, eu comecei a conhecer outros caminhos, né? Então, quando a gente divide o abuso sexual e a exploração sexual, essa divisão ela é um pouco complicada, porque, por um lado, toda forma de violência sexual pode ser considerada um abuso, mas a gente também tenta dar uma caracterização específica para a exploração sexual por ela envolver um outro elemento que vai além daquela relação entre uma pessoa e outra, ou várias pessoas e a pessoa foco, né? Mas ela envolve uma dimensão de troca, ela envolve uma dimensão econômica, uma dimensão comercial, que muitas vezes tem uma terceira pessoa envolvida nessa situação, que não é a pessoa envolvida no ato sexual em si. E a violência começa com a vulnerabilidade, a violência começa com vários fatores que levam à violência sexual. Ela é um ponto daquilo que acontece antes, né? A vulnerabilidade social que a gente vive no nosso país nessas décadas e cada vez mais aumentando. E agora com a tendência de aumentar mais, prova que a gente precisa, esses pontos acontecem, mas oriundos de uma ausência de política pública de prevenção, de conhecimento da sociedade, que naturaliza a violência como uma forma comum de vida, acha que é normal. Então é normal sofrer violência. Tá na quebrada, na periferia, é mais normal ainda. Tá no meio do nada, no Nordeste, no Norte, num lugar que não tem acesso a muitas políticas públicas, é normal. As pessoas naturalizam isso como normal. E a gente, quanto sociedade, ainda tem esse comum de achar que só é violência quando eu sofro, quando a minha família sofre. Quando o outro sofre, o problema é dele, pode ser porque ele quis, porque ele potencializou que acontecesse com ele a violência. Eu não acho que ninguém acorda. Hoje eu vou sofrer uma violência ali e já volto. Ninguém acorda assim, eu acordo pra tomar café e já volto. Não pra sofrer violência, né? E a sociedade naturalizou isso de uma forma muito pesada, pejorativa, e a gente tem visto que reflexo a gente tem encaminhado, né? Então a gente vê uma criança hoje, um adolescente que sofre violência, e uma parcela da sociedade, se não for uma boa parcela, fala que é culpa da criança. Existe uma vertente cultural fortíssima, né? A questão da desigualdade de gênero que nós vivemos no Brasil e em muitas partes do mundo ainda reforça a facilidade para a exploração sexual, principalmente de meninas, né? Os meninos vêm crescendo nessa questão, mas as meninas ainda são um grande alvo. A questão econômica no Brasil, pela desigualdade social também, é um outro fator. Agora, há outros ingredientes, há outros fatores que levam a isso. Primeiro, uma cultura não só no Brasil, mas todo o continente, extremamente machista, né?
que acham que o macho, o homem, o adolescente masculino pode fazer o que quiser em relação às meninas e às jovens. Depois, num país, contraditoriamente, que a maioria é negra, é um país racista. É um país profundamente racista. Há uma outra lei que foi virtuosa em termos de criminalizar o racismo, que está na Constituição. E as crianças negras e as crianças indígenas são alvo desse racismo. Então, evidentemente que as crianças exploradas sexualmente, né, que pertencem justamente a esses grupos sociais, elas estão mais visadas. Eu decidi que eu vou ficar na rua. Aí, a primeira noite que eu não tinha onde ficar mesmo, tinha um açougue. E nesse açougue tinha uma lixeira, sabe? Aí eu fui sem coberta, tudo, dormi em cima do lixo, assim. Esse único dia foi o pior pra mim, entendeu? Porque já tava no fim do buraco. Falei, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, porque desse jeito não vai dar pra mim ficar. Fica uma confusão na cabeça da criança e mesmo do adolescente, qual o papel do adulto em quem confiar. Se a gente começa a trabalhar, a fomentar qual que é o papel do adulto e o que é essa sexualidade, o que pode, o que não pode, o que é adequado ou não, a gente consegue munir essas crianças e esses adolescentes para, antes de tudo, ter o direito ao desenvolvimento sexual, conseguir proteger e definir limites, meu corpo, minhas regras, e também começar a desvelar quem são os adultos que cometem essas violências. A gente consegue potencializar o enfrentamento a partir da afirmação do direito, né? A gente tem a escola, que é a instituição onde a criança e o adolescente está a maior parte do dia deles e por maior tempo da vida deles, onde a gente pode conseguir fazer um trabalho sistematizado com essas crianças e adolescentes para que eles aprendam, né, quem são eles, como é esse corpo, como é que esse corpo se desenvolve, que partes desse seu corpo são públicas e privadas, como e o que eles podem permitir. Enfim, fazer um trabalho de educação sexual que dê a esses meninos e meninas condições de não só aprender sobre o seu corpo, mas também de se defender e de perceber, poxa, posso estar agora num ambiente que seja um ambiente de risco. A prostituição em si, ela é um trabalho, né? Um trabalho autônomo, intransferível e que só pode ser exercido por pessoas maiores de 18 anos, perfeitamente capazes de suas faculdades mentais, né? Ou seja, uma pessoa que tem a possibilidade de escolher aquilo que quer ou não fazer, né? Incluindo o sexo. Criança e adolescente, ainda antes dos 18 anos, ela não tem essa capacidade de responder por si. A gente ia para vários lugares, vários bairros assim, ou a gente já tinha contatos de telefone, a pessoa já buscava a gente ali na porta mesmo, ou a gente ia para casa da pessoa, ou a gente ia para alguns motéis ali próximo, porque era um pouco mais difícil o acesso de motel, porque eu era muito nova, né? Eu tinha 12 anos. Pra você ver que é essas coisas assim que eu passei por causa de ter um lugar para dormir, é triste para mim. É o sofrimento, porque eu tava ali deitada na cama e ele tava ali. E eu tinha que estar ali, porque eu precisava de dormir naquela hora. E eu falei, não tem opção. Ali eu me sentia um lixo. O grande marco, na realidade, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, foi a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e com a criação de um comitê desse tratado, composto de especialistas. A partir da criação da Convenção, é importante também
a criação da Unicef, o Fundo Universal para a Criança. Então a gente tem que atuar nessas 3 frentes. Pensar nas mudanças culturais em torno da infância, pensar em como o Estado pode garantir os direitos básicos para que a infância siga de uma forma saudável e pensar na punição para os crimes que já aconteceram. Houve bastante avanço, né, após a criação do Conselho Tutelar, né, que em Campinas eu fui uma das protagonistas dessa história, né, de pesquisas, de debate, de saber onde as crianças estavam trabalhando, qual que era o fim desse trabalho. Então, teve muita mudança nesses 20, e por incrível que pareça, tem 21 anos de Conselho Tutelar aqui em Campinas, né? Eu visitei mais de 65 países, foram feitas 9 consultas regionais com especialistas, as crianças e os governos. E a partir desse momento ficou muito mais claro a ideia de que as crianças não são mini-cidadãos com mini-direitos. As crianças e adolescentes são crianças com direitos. O juiz fez uma determinação para mim vir para um outro abrigo, né, que era bem mais longe lá de São Paulo, que eu não teria esses espaços para fazer programa, esses espaços para ter contatos, né? E aí eu conheci esse abrigo que me acolheu, que me ensinou, que me ajudou muito a ser empoderada. E aí eu vi um outro caminho das coisas, né? Que eu não precisava fazer aquilo que eu fazia para ganhar dinheiro. Lógico, eu ia ganhar um pouco menos, né, daquilo que eu ganhava todo dia. Mas eu vi um outro caminho, eu não precisava mais daquilo. Conversando com a instituição, né, que eu estava, comecei a falar que não era aquilo que eu queria fazer. Não era costurar, não era ficar sentada ali. Aí falamos, então vamos fazer uma cozinha, né? Já que você... Aí comecei a trabalhar na cozinha, que tinha uma cozinha lá, e comecei a cozinhar para as meninas, comecei a fazer pratos, almoço. E ali eu comecei a ganhar meu dinheiro, fazendo comida para as próprias meninas da casa. E aí eu peguei e falei, não, eu vou ter que mudar, entendeu? Aí eu falei, eu não quero mais saber de gente dependente na minha vida, eu tô fora, eu vou mudar mesmo. Mesmo que a instituição fechou, né? Eu, sou agora uma responsável da nova instituição, eu tô mostrando para ela que existem outros caminhos, que ainda a gente estamos aqui. A instituição fechou, mas nós estamos aqui. A gente tem que se agregar daquilo que ficou, que é nosso, que agora é nosso. Não pode dizer que é meu, que é nosso. Eu sempre chamo a turma para a estrada, que isso eu aprendi há um tempo, assim, cara, parceiro, você, todo mundo pode ser um agente de combate. O que é um agente de combate? Tem ideia do que é um agente de combate? Tem um cartaz dizendo, exploração sexual de menores, essas coisas. Hoje também o celular também ajuda muita coisa também, né? Muito. As redes sociais ajudam muita coisa. Eu acho que é bem divulgado. Né? Quem Mudou. acompanha, tá mudando muito. Vocês logo, se não foram, vão ser chamados em um dia de bate-papo dentro da empresa e os caras vão fazer muita pergunta em cima disso. Porque a própria pressão internacional está começando a pressionar isso no Brasil também, no mundo todo. A gente sabe que a exploração sexual, por ela ser multifatorial, multicausal, ela precisa de uma intervenção sistêmica. Essa intervenção sistêmica é o que a gente busca no nosso trabalho, que é trazer o governo, as empresas e a sociedade civil trabalhando juntos num processo de cada um tem um papel nesse contexto e cada um vai fazer um pedaço dessa prevenção e desse enfrentamento para que a gente tenha um resultado de realmente reduzir a possibilidade de casos, né, de exploração sexual no Brasil. Quando eu falo em prevenção, eu falo em mudança de crença, eu falo em mudanças culturais, eu falo em mudanças de uma concepção de infância. Claro que ela deve acontecer paralelamente com uma atuação efetiva do Estado.
em um sistema de proteção que seja atuante, numa educação que funcione, numa saúde que funcione. Essas crianças e adolescentes muitas vezes já estão em diversos espaços que nenhum deles falam disso. Então a gente precisa trazer isso para o cotidiano dessas pessoas, também nos espaços em que elas já estão. Então a escola é um espaço é um vetor também que ajuda a multiplicar transformadores e esse processo de formação. Os espaços culturais, as igrejas, os centros de juventude, criança e adolescente e também os próprios movimentos auto-organizados dessas crianças e adolescentes, porque a gente esquece, mas eles também se organizam, né? Não, a importância da arte e da cultura como ferramenta e metodologia de transformação, né? Elas são acessíveis, né? Então, a gente precisa de grandes instrumentos para fazer transformações na arte. Um papel e uma caneta é uma forma de a gente demonstrar nossa expressão artística. Então, pode ser uma forma, um método da gente conseguir atingir esse público. Quando a gente fala de linguagem, uma linguagem que está próxima da molecada, da galera. Então, pode ser uma forma de a gente dialogar com eles mais próximos sobre direitos, sobre como superar, como se prevenir em relação à violência. A exploração sexual e o abuso sexual são crimes que não dá mais para a gente admitir. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer, não, isso não está acontecendo na nossa frente. A instituição era minha casa, era minha família. E hoje eu não quero mais passar. Eu não quero mais estar ali como uma pessoa que, ai, coitada, ai, que triste. Não, eu quero estar com uma pessoa que cresceu, porque eu quero estar com elas. Elas são minha família, eu sou o porto seguro delas como elas são o meu. Eu tenho gratificação por esse lugar. Aonde eu tô, onde que eu cheguei, o que eu vivi, eu acho que eu tô bem.